Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender o nosso papel no corpo, precisamos entender a nossa responsabilidade, precisamos entender quem determina as coisas. Não se trata de nós, mas do Espírito. Não se trata do que nós podemos fazer ou do que achamos que podemos fazer, mas de deixarmos ser conduzidos pelo Espírito naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que Ele nos capacitou, para que a gente possa viver toda a plenitude da sua vontade, sendo de fato efetivo no corpo. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27 ao 31, ele diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que a gente precisa entender que esses dons são distribuídos pelo Espírito. Nós precisamos buscar. Mas quer dizer que nós teremos o papel que desejamos? Não. Nós teremos aquilo que Ele nos preparou para ser. A gente precisa entender isso. Queremos mais ou algo diferente do que de fato temos condições de fazer, nós não contribuiremos com o processo de Deus, nem com a vontade de Deus, e nem seremos úteis de fato no propósito para cumprir a vontade do Pai, para sermos a oferta de Deus em favor de todos. Quando queremos algo que nós não fomos capacitados para ser, que o Espírito não nos capacitou e nem nos conduziu e nem não nos deu os dons, certamente nós que estamos buscando é uma perspectiva diferente, não a de Deus. Nós estamos buscando os nossos interesses ou queremos projeção. E isto é natureza humana, e isto não é de Deus. Por isso a gente precisa pensar. Todo o processo de Deus nas nossas vidas foi nos capacitar para que a gente possa servir a igreja. Servir uns aos outros, servir a família, ajudar uns aos outros na jornada, no entendimento, na compreensão, na maturidade, na expressão do corpo. Por isso não adianta todos quererem ser apóstolos, todos quererem ser profetas, todos quererem serem mestres, todos quererem falar em línguas, todos quererem ter o dom de curar, nem ser evangelista. A gente precisa entender isso. Todo o processo na nossa vida foi nos capacitar para vivermos a plenitude da vontade do Pai. Nossa formação, nossas experiências de vida, o que fazemos, as nossas atitudes. O que a gente precisa é discernir isto, que Deus nos conduziu para sermos o papel que podemos exercer no corpo, na edificação da igreja, na responsabilidade que temos, para que a glória do Senhor possa se revelar por meio de nossas vidas. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento no corpo, para a edificação do corpo, para o amadurecimento do corpo, para a expressão plena de Cristo através do corpo neste mundo. Pois todo o propósito do Pai é que nós, como membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, possamos, como instrumento de Deus, conduzir o corpo à maturidade e a revelar Cristo neste mundo como cartas vivas. Pois quando assim fazemos, quando nós colocamos tudo o que Deus fez em nós, operou em nós e realizou em nós, neste intuito como uma oferta para a sua vontade, seremos úteis ao corpo, ao crescimento, ao amadurecimento, e estaremos fazendo da nossa vida a verdadeira oferta,
a oferta que agrada ao Pai, que traduz o verdadeiro culto, que revela o seu amor neste mundo. Simples assim. Pois não se trata de nós, mas da condução do Espírito, que orquestra tudo segundo a vontade do Pai. O que a gente precisa aprender é a nos submetermos para sermos úteis ao corpo, para a edificação, para o crescimento e para o amadurecimento. Buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus, observar o que sabemos fazer, o que Deus nos capacitou para fazer, nos levará ao cumprimento deste propósito, para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.